Você já ouviu falar que existe um portão em Jerusalém que foi selado há quase 500 anos e que, segundo antigas profecias, só será aberto para a tua entrada do Messias? Pois é, e a pergunta que poucos têm coragem de fazer é: e se esse portão estiver prestes a se abrir? E para esse debate, eu trouxe um homem de Deus que não tem medo da polêmica, um pastor que fala o que muitos têm medo de dizer. Seja muito bem-vindo, pastor Henrique. Obrigado, André. É uma honra estar aqui. Essa não é uma simples lenda. Esse portão está diretamente ligado a um dos maiores mistérios da história bíblica. E muitos não querem que você descubra o que realmente está por trás disso. Hoje, nós vamos rasgar o véu do silêncio. Existem profecias, documentos históricos e até conspirações que envolvem esse portão. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui pode abalar a sua fé ou fortalecer quem realmente busca a verdade. E não pense que é coincidência. Não, existe um motivo espiritual, profundo, pelo qual esse portão foi selado. A pergunta é: ele vai se abrir? E se abrir, o que isso significa para o mundo? Se você é cristão, se você acredita na volta de Jesus, ou até se é apenas alguém curioso, você precisa assistir até o final, porque hoje a verdade vai ser dita. Doa a quem doer. E eu te garanto, tem coisas aqui que até muitas igrejas se recusam a falar, porque a verdade, ela não é confortável. E você vai entender que o portão selado é muito mais que uma porta de pedra. Ele é um sinal profético vivo. Então já faz o seguinte: se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like, porque esse conteúdo não chega para todo mundo não. E comenta aqui embaixo: você acredita que o portão selado de Jerusalém vai se abrir nos nossos dias? Quero ver sua opinião aqui. Agora, segura firme aí, porque depois do intervalo, a gente vai entrar fundo na Bíblia, na história e nas profecias que cercam esse mistério. Tá preparado? Então comenta aqui: quero a verdade. E bora começar. Pastor Henrique, antes de entrarmos nas polêmicas, explica pro pessoal: que portão é esse e por que ele é tão importante na escatologia cristã e judaica? Perfeito, André. Esse é o famoso portão dourado, também chamado de portão oriental. Ele fica voltado diretamente para o Monte das Oliveiras. E segundo as Escrituras, é por ali que o Messias vai entrar em Jerusalém. Ou seja, não é um portão qualquer. Tem uma ligação direta com a volta de Jesus, com o juízo final, com o cumprimento das maiores profecias bíblicas. Exato! E olha, o curioso é que esse portão foi selado em 1541, por ordem do sultão otomano Suleiman, o Magnífico. E adivinha? Ele também mandou construir um cemitério bem na frente do portão. Sabe por quê? Para impedir a entrada do Messias. Isso é surreal. Ou seja, até os inimigos da fé reconheciam, mesmo que inconscientemente, que há poder nas profecias bíblicas. Eles tentaram impedir o impossível. E não para por aí, André. Ezequiel 44 fala que esse portão deveria ser fechado, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele, e por isso permanecerá fechado. Mas isso levanta uma pergunta explosiva. Exatamente. Se o próprio Deus mandou fechar, então quando e sob qual sinal ele será aberto? E será que isso marca a volta de Jesus? E tem mais. Muitos estudiosos judeus acreditam que o Messias ainda virá, enquanto para nós, cristãos, sabemos que esse Messias é Jesus, e essa porta está no centro dessa batalha espiritual, profética e até política. Então quer dizer que esse portão fechado é literalmente um relógio profético? E que quando ele se abrir, algo grandioso vai acontecer? Perfeitamente. E digo mais, tem boatos, projetos secretos e até movimentações estranhas acontecendo em Jerusalém. E muitos acreditam que esse portão pode se abrir antes do que a gente imagina. Pastor Henrique, agora eu te faço uma pergunta que muita gente evita. Esse portão vai se abrir antes ou só na volta de Jesus? Essa é a pergunta que divide teólogos, André. Alguns defendem que ele só se abrirá sobrenaturalmente, no retorno glorioso de Cristo. Outros acreditam que movimentos humanos podem tentar abrir, e aí começaria um dos maiores conflitos espirituais e geopolíticos da história. Ou seja, se alguém tentar abrir esse portão, pode estar sem saber acelerando os acontecimentos do Apocalipse? Exatamente. Tem rabinos que dizem que o Messias não virá enquanto ele não se abrir. Outros dizem que ele só se abrirá quando o Messias já estiver chegando no Monte das Oliveiras. Imagine o peso disso. E o que pouca gente sabe é que existem grupos messiânicos e até movimentos políticos interessados nessa abertura. Isso é real, não é teoria da conspiração. Real, André. Inclusive já houve propostas de restauração desse portão. Mas muitos acreditam que se isso acontecer, pode desencadear guerras, revoltas religiosas e um divisor de águas na história do mundo. Então, abrir esse portão não é só derrubar umas pedras, é desafiar uma profecia milenar. É cutucar o relógio de Deus com vara curta, é isso? Perfeito. E te digo mais, há quem acredite que esse portão está selado espiritualmente. Nem se quiserem, conseguirão abrir, até que Deus permita. E quando isso acontecer, será o sinal que o mundo nunca quis enxergar. Cara, isso é arrepiante.
E você que está assistindo, comenta aí. Você acha que esse portão vai se abrir pelas mãos dos homens ou só quando Jesus voltar? Deixa a tua opinião porque o debate está só começando. Pastor Henrique, olhando para o cenário atual, existe algum sinal claro de que esse portão está prestes a se abrir? Ou que algo sobrenatural pode acontecer em breve? André, quando olhamos para o que está rolando no Oriente Médio, aumento de tensões, guerras, tentativa de reconstrução do terceiro templo, tudo isso está diretamente conectado às profecias. E não para por aí, né? As Nações Unidas, Israel e até países que antes eram neutros estão se movimentando em questões religiosas e territoriais que nunca mexeram antes. Exato. E vou além. Movimentos messiânicos judeus estão crescendo como nunca. Eles criam que o Messias está prestes a aparecer. E segundo eles, esse portão é a chave espiritual desse evento. E quando a gente liga isso aos sinais bíblicos, guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, cara, parece que o relógio de Deus está em contagem regressiva. Tá, André. E tem mais. O alinhamento de nações contra Israel, aumento de perseguições aos cristãos, apostasias dentro da própria igreja, tudo aponta que algo gigante está prestes a acontecer. Então, não é só sobre pedras sendo removidas. É sobre um portal espiritual que, quando se abrir, não vai ter mais volta, né? Perfeito. Porque segundo Ezequiel 44, esse portão está selado para a espera do príncipe. E quando se abrir, o mundo inteiro vai saber que algo sobrenatural se manifestou. E muitos vão entrar em pânico. Se isso não te dá calafrios, eu não sei o que dá. Gente, comenta aí. Você acha que estamos vivendo os últimos sinais? Escreve aí. Tá perto, se você acredita que já estamos no fim. Pastor Henrique, se esse portão tem um significado tão profético, o que acontece com quem simplesmente ignora essas profecias? André, quem ignora, corre o risco de ser pego de surpresa. A Bíblia é clara. O meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos vão ser surpreendidos. E não vai ser de forma boa. Isso é muito sério. Porque hoje parece que as pessoas estão mais preocupadas com coisas superficiais do que com aquilo que realmente importa espiritualmente. Exatamente. E quem não discerne os sinais pode acabar enganado. Vai seguir qualquer doutrina, qualquer moda teológica, e quando perceber, já foi. O tempo acabou. E é aquele papo. Tem gente que acha que estudar escatologia, fim dos tempos, é coisa de fanático. Mas, na verdade, é sobrevivência espiritual, né? Perfeito, André. Quem não se prepara espiritualmente, emocionalmente e até mentalmente, vai se desesperar quando as coisas começarem a acontecer. Não vai ter equilíbrio para suportar. Então, basicamente, pastor, quem ignora esses sinais está escolhendo viver no escuro, enquanto Deus está acendendo placas de neon no céu dizendo: acorda, tá perto. É isso, André. E tem mais. Quem não se posicionar agora corre o risco de ser tragado pelo espírito do engano. E quem está distraído vai cair feito mosca. O inimigo está investindo pesado no sono espiritual. Pessoal, comenta aqui. Eu escolho estar preparado. Coloca isso como um ato de fé e compartilha esse vídeo, porque tem muita gente que precisa ouvir isso. Pastor, vamos falar a real. Tem muita gente sendo enganada dentro da própria igreja, não tem? Infelizmente, André, isso é uma verdade dura. Tem pastores, líderes e até teólogos vendendo uma versão diluída do evangelho. Um evangelho que não confronta, não prepara e não salva. E quando a gente fala de heresia, não é só doutrina errada, não. É um sistema inteiro criado para manter as pessoas cegas, distraídas e presas no conforto espiritual. Exatamente. As pessoas querem ouvir sobre bênção, prosperidade, portas abertas, mas não querem ouvir sobre arrependimento, juízo, nem sobre o que está prestes a acontecer no mundo espiritual. Parece que o inimigo percebeu que se não pode parar a igreja, ele vai distrair ela. E olha, tá conseguindo com muita gente. O povo não lê Bíblia, não ora, só consome migalhas de redes sociais. E aí, André, entra o perigo. Quando o engano se estabelece, as pessoas começam a acreditar em qualquer coisa. Vem doutrina estranha, modismo teológico, e o povo engole. E o pior é que quando alguém levanta para alertar, dizem: esse aí é fanático, tá pregando medo, tá causando divisão, mas na verdade tá salvando vidas da condenação. Perfeito. E sabe o que é mais assustador? É que a Bíblia já avisou. Nos últimos dias, muitos seriam enganados, até os escolhidos, se possível. E o portão de Jerusalém é só mais um alerta escancarado do que tá para acontecer. Se você está assistindo até aqui, escreve nos comentários: eu não serei enganado. Se posiciona. E compartilha esse vídeo, porque essa verdade está sendo calada nos púlpitos hoje. Pastor, depois de tudo isso, a pergunta que não quer calar é: o portão selado vai se abrir? Isso é só simbólico ou tem algo muito maior por trás? Eu vou te falar algo que vai chocar muita gente, André. Isso não é só arquitetura. Isso é cumprimento profético na sua cara. E tem muita gente
inclusive dentro das igrejas, que prefere fingir que não vê. E eu falo mais, o problema não é nem o portão, o problema é que o mundo está desabando, a volta de Jesus está gritando e o povo está preso em discussões inúteis, vaidade espiritual e evangelho açucarado. Perfeito. As pessoas estão preocupadas se o culto tem luz de LED, se tem show, se o pregador tem voz bonita, enquanto os sinais estão escancarados. Guerras, peste, fome, perseguição e até mesmo Israel no centro do cenário mundial. Eu vou ser bem direto. Quem não acordar agora corre sério risco de estar no grupo que Jesus vai olhar e dizer: nunca vos conheci. Sabe por quê? Porque estão vivendo uma religião, mas não vivem o evangelho. Exato, André. Isso é mais sério do que qualquer debate. A pergunta não é se o portão vai abrir. A pergunta é: se Jesus voltar hoje, você está preparado? Porque a maior tragédia não é o portão fechado, é o coração fechado. E olha, você que está assistindo pode achar que é exagero, pode até fechar esse vídeo e seguir sua vida, mas deixa eu te lembrar, no dia que esse portão abrir, já pode ser tarde demais para se arrepender. Por isso, eu te imploro, volta para a palavra, para de seguir homens, volta para a Bíblia. Jesus está voltando, e quem não estiver firmado na rocha vai ser levado pelo engano dos últimos dias.